Bom dia, galera da Equiviana e você também que não é da Equiviana, mas que acompanha lá o nosso trabalho, acompanha as nossas redes sociais. Nós vamos aproveitar essa quarentena para estudarmos a Bíblia. Então, todos os dias de manhã, das 10 às 11 da manhã, agora falta 1 minuto para as 10, nós estamos fazendo aqui os primeiros testes e todos os dias, a partir das 10 da manhã em ponto até as 11 da manhã, nós vamos fazer um estudo bíblico, ok? Nesse estudo bíblico, nós vamos fazer um panorama bíblico. Então nós vamos começar hoje mostrando um resumo, né, e algumas curiosidades bem básicas do que é a Bíblia, como ela é dividida, e vamos falar sobre a criação. Os primeiros capítulos do livro, manhãs, das 10 às 11 da manhã, durante esse período de quarentena, porque nós temos que aproveitar, né, o tempo que temos agora da melhor maneira possível. E eu quero incentivar muito a você que nesse período tire períodos, né, do dia, 1, 2 ou 3 vezes no dia para oração. Quero incentivar você também que faça jejuns nesse período e com certeza, evidentemente, também leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor para que você possa crescer, crescer espiritualmente, sair dessa situação difícil mais fortalecido no Senhor. Amém? Então, vamos começar? Vamos começar então? Nós vamos fazer um panorama bíblico, tá certo? Olha só, todas as perguntas, a pastora Thalita está aqui comigo, está aqui na parte técnica, então todas as perguntas que vocês tiverem, dúvidas, o que eu explicar aqui que você não entender, ou dúvidas que você tenha pertinentes a esse pedaço da Bíblia que vamos estudar aqui, tá? Como nós vamos fazer um panorama, nós vamos caminhar. Então, se você tiver uma dúvida mais para frente, você espera a gente chegar lá, certo? Agora, se você tiver uma dúvida referente a esses assuntos aqui e a essa parte da criação, você pode escrever aí nos comentários da live, né? Interagir com a gente aí na live, que nós vamos, a Thalita vai passar aqui para mim e nós vamos responder, certo? De vez em quando você vai ouvir o Miguelzinho aqui, ele está aqui com a gente também, todo mundo aqui estudando a palavra de Deus, tá bom? Foi? Se sua live travar, não fica colocando travou, sai e entra de novo, que ela volta. Que ela vai voltar. Tá bom? Ó, a Thalita está orientando aqui, se a sua live travar, muitas vezes trava por causa da internet da própria pessoa. Então ela escreve travou como se fosse na transmissão. Então, se a sua live travar, também está tendo muitas lives, todo mundo fazendo live nesse período, todo mundo em casa e a internet aí nos conectando. Então, se a sua live travar, ao invés de você ficar escrevendo aí no comentário, travou, não faz isso, tá? Travou a sua live, sai e entra de novo que você vai conseguir conectar, tá bom? Oi? Estou aqui respondendo por você, estou no seu respondendo. Tá, a Thalita vai tá ali respondendo por mim. Ela tá do meu celular e tá respondendo, tá certo? Vamos começar então. Vamos começar agora 10:02, né? E nós vamos começar. Vamos fazer um panorama bíblico. E eu quero começar com essa pergunta aqui. O que é a Bíblia? Bem, a palavra Bíblia, ela vem do grego, de um termo grego, que é Bíblia também, né? E significa livros, ou seja, a palavra Bíblia, ela significa uma junção, uma união de livros, né? E nós sabemos que a Bíblia, ela tem 66 livros. Ela é dividida em 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros, né? E esses 39 livros foram escritos por cerca de 30 autores, num período de aproximadamente 1000 anos. Então, o Velho Testamento, 39 livros desses 66, né? Sobraram 27 para o Novo, e escrito por cerca de 30 autores. Alguns autores escreveram mais de um livro, a exemplo de Moisés, né? Que escreveu todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros, né? E a junção de todos esses livros, a escrita, na verdade, de todos esses livros, desses 39 livros, ela foi realizada ao longo de aproximadamente 1000 anos, tá certo? Por que aqui é cerca e não exatamente 30 e aproximadamente 1000 anos? Porque muitas coisas aqui ainda se tem dúvidas.
né, tem registros arqueológicos, né, tem registros históricos, mas muitas informações aqui ainda se tem dúvida. Então, por isso, cerca de 30 autores e aproximadamente um período aí de 1000 anos, tá certo? O Velho Testamento, ele foi escrito, na sua maioria, em hebraico, que era a língua dos hebreus, né, a língua judia. No entanto, os judeus, quando estavam no exílio da Babilônia, eles aprenderam o aramaico. O aramaico era um idioma, uma linguagem variante, né, derivada do hebraico. E aí, alguns trechos do Velho Testamento estão em aramaico, certo? Mas a maioria do Velho Testamento, a maior parte do Velho Testamento está em hebraico. Okay? E você vai ver, nós vamos estudar isso quando a gente chegar lá na frente, você vai ver as traduções, né, do hebraico, por exemplo, do hebraico do Velho Testamento para o latim, né, que foi a Vulgata, você vai ver lá a Septuaginta, nós vamos estudar isso. Muitas vezes as pessoas encontram na Bíblia, né, a palavra Septuaginta, a palavra Vulgata, e não sabem o que significa. Guarda aí com você, que mais na frente nós vamos explicar certinho como foram essas traduções da Bíblia e por que desses termos, tá? Vulgata, Septuaginta, ok? O Novo Testamento, então, tem 27 livros, cerca de 9 autores, então você tem os 4 evangelhos ali escritos por 4 autores, 4 pessoas, e depois a maioria das cartas, né, que são divididas em duas, nós vamos ver mais na frente, 2 partes, a maioria das cartas são escritas por Paulo, e aí você tem alguns apóstolos escrevendo também algumas cartas. Cerca de 9 autores escrevem todo o Novo Testamento, certo? Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Então você tem a questão da helenização, né? O que foi isso? Desde o início, quando você pega lá o escrito do Velho Testamento, você vai ver, nós também vamos estudar isso um pouco mais para frente, você vai ver que o governo do mundo, ele foi mudando, porque nações iam se levantando e através da guerra iam conquistando outras nações. Isso aqui é uma história antiga, né? Então nações começam a se levantar, começam a formar impérios. Nós vemos lá no livro de Gênesis que o maior império da época era o Egito. Mas nós vemos também alguns reinos, né? Vemos no caso de Abraão, que salva o seu sobrinho Ló, nós também vamos estudar mais para frente, reinos guerreando. Então, desde o Velho Testamento, nações se levantavam e guerreavam contra as outras. E perto aqui do escrito do Novo Testamento, o Império Grego era muito forte. O Império Grego que derrubou ali o Império Persa, ele era muito forte. E o Império Grego, ele exportou a cultura grega para o mundo. Ou seja, basicamente, o mundo todo conhecido daquela época teve algum acesso à língua grega. Ou seja, por isso que mesmo o Novo Testamento sendo escrito por judeus, né, muitos deles falavam grego, falavam outros idiomas, no próprio Israel falavam grego, e muitos deles também, por conta do Império Assírio, eles nasceram em colônias em outros lugares, né? O próprio apóstolo Paulo nasceu na cidade de Tarso, que não era lá em Israel. Então, muitos deles nasceram em outros lugares, ou seja, os judeus dessa época, eles falavam diversos idiomas. Você vai ver isso também em Atos, no capítulo 2, né, quando eles começam, cheios do Espírito Santo, falar em diversos idiomas, cada um num idioma diferente. E os judeus que estavam ali entendiam cada um na sua língua materna, ou seja, eram judeus porque nasceram em colônias judaicas, mas não nasceram em Israel, nasceram cada um em um lugar. Essa dispersão causada pelo Império Assírio, nós vamos estudar também mais para frente. O que você precisa entender aqui é o seguinte, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e um pedacinho dele, alguns trechos apenas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, ok? E a palavra testamento, do Velho e do Novo aqui, ela significa
aliança. Então, o Velho Testamento é uma aliança de Deus com o homem, de Deus com a humanidade, né, através da lei, através dos profetas. E depois os profetas começaram a sempre apontar a própria lei, né, e os profetas sempre apontando para Jesus, porque o Novo Testamento, ele revela para nós a vida de Jesus, a obra de Jesus, a salvação em Jesus, e nós vamos chegar lá, tá? Então a palavra testamento, ela significa aliança, aliança de Deus com o homem, a velha aliança e agora a nova aliança, certo? Vou virar aqui para gente avançar, ok? O Velho Testamento, ele tem basicamente 3 divisões. Você vai ver essas divisões de maneiras diferentes, né? Livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. Aqui nós vamos fazer uma divisão mais básica, tá? Uma divisão mais geral, mais resumida. Então, a divisão do Velho Testamento é basicamente em 3. A lei, os profetas e os escritos. A lei, os profetas e os escritos. A lei representa os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés. Há uma contestação, se foi Moisés mesmo que escreveu, mas essa contestação ela não foi aceita. Então é basicamente aceito que Moisés, né, por estudos, por evidências arqueológicas, os primeiros livros é chamado de Pentateuco, certo? Pentateuco, que representa a lei. O segundo grupo são os profetas. Então, todos os profetas, exceto Daniel e os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Esses aqui já são livros mais históricos, certo? Então, os profetas, que aqui esse termo, os profetas, você vai encontrar muito no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento eles suprimem aqui, né, quando citam, suprimem aqui os escritos e falam assim, quando vai falar da Torá, né, que era o Velho Testamento, ou a lei, eles falam a lei e os profetas, a lei e os profetas. Então você vai ver tanto Jesus, os apóstolos citando a lei e os profetas, como também os estudiosos da época, né, os doutores na lei, sempre falando a lei e os profetas. Você que leu já o Novo Testamento, você já viu muito esse termo, suprimindo aqui os escritos. Mas a divisão é nessas 3, tá? A lei, os 5 primeiros livros, os profetas, são todos os profetas, exceto Daniel, e os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, ok? E os escritos são os demais livros do Velho Testamento. O Novo Testamento, ele tem duas formas de fazer a divisão. A primeira forma divide em 2 partes, são os evangelhos e as cartas, basicamente, os evangelhos e as cartas, tá certo? A segunda maneira de fazer a divisão divide em 3 partes, os evangelhos, e divide as cartas entre cartas paulinas, ou seja, cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e as cartas que os demais apóstolos escreveram, tá certo? Pastor, surgiu uma pergunta aqui do Velho Testamento, do Rogério, sensei Rogério. Por que é dividido entre profetas maiores e profetas menores? Ok. Essa é uma boa pergunta. Mais para frente nós vamos retomar esse assunto. Mas os profetas maiores e os profetas menores representam ao tipo de profecia que eles davam. Então, os profetas maiores eram profetas que profetizavam a nações, profetizavam profecias de grande alcance, profecias que mudariam a forma, né, que Deus estava tratando ali com as nações. Então você vê profetas maiores como Jeremias. Jeremias, por exemplo, ele profetizou a queda de Jerusalém pelo domínio da Babilônia. Ou seja, as profecias de Jeremias, elas se referiam a uma mudança de toda a nação. Nós vamos estudar mais para frente que quando foi dividido o reino entre o reino do norte e o reino do sul, Israel, que era o reino do norte, foi dominado pelos assírios. E sobrou ali Judá, que era o reino do sul. E Jeremias, então, ele profetizava em Judá. Ou seja, as profecias de Jeremias, que é um profeta, considerado um dos profetas maiores, as profecias de Jeremias se referiam a
toda a nação. Ele profetizou, então, a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o exílio na Babilônia. Ok? Esclarecido? Nós vamos, então, agora entrar na criação. Fizemos aí esse resumo. Você sabe, a Bíblia, se perguntar para você de onde vem a palavra Bíblia, você vai falar, vem do grego. A palavra original do grego é Bíblia também, mas tem uma tradução, o significado é livros, conjunto de livros, certo? Uma junção de livros. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Velho Testamento, 39. Novo Testamento, 27. Em qual idioma foi escrito o Velho Testamento? Hebraico e aramaico. Aramaico sendo uma língua derivada do hebraico que os judeus aprenderam lá no exílio da Babilônia. Esse que Jeremias profetizou, certo? E o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra testamento significa o quê? Aliança. Velho Testamento separado em 3 partes: lei, profetas e escritos. Novo Testamento, evangelhos e cartas, tá certo? Cartas dos apóstolos. Pode ser dividido em cartas paulinas e cartas dos demais apóstolos. Esse é um resumão, mas muito básico, resumão de curiosidades bíblicas, certo? O Velho Testamento escrito por cerca de 30 autores e o Novo Testamento escrito por cerca de 9 autores, tá certo? Agora, nós vamos entrar na criação. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 1. Então, se você tiver com a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, alguns trechos nós vamos ler, vamos acompanhar aqui pela Bíblia mesmo, tá certo? Gênesis 1:1 você começa lendo 2 versos, o verso 1 e o verso 2, 2 versos curiosos, e você vê meio que uma contradição entre eles. Vamos ler aqui, olha só. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bem, se em Gênesis 1:1 você vê Deus criando a terra, os céus e a terra, como em Gênesis 1:2, já no segundo versículo, você vê a terra sem forma e vazia. Lógico, Deus não criaria nada sem forma e vazia. Então, o que você vai perceber aqui é que esses versículos, o verso 1 e o verso 2, há entre eles algum acontecimento, há entre eles um espaço aí de tempo e algo aconteceu, certo? Existem estudos sobre como era os céus e a terra que Deus criou em Gênesis 1:1. Então fala aqui, por exemplo, da terra que era feita de pedras preciosas e não a terra como é hoje. E tem muitos estudos sobre essa divisão aqui, sobre esse espaço entre gente que falam que aqui foi que aconteceu a queda de Satanás, queda de Lúcifer, aqui foi que aconteceu. Você vê aqui que há uma diferença entre a terra criada aqui e descrita aqui. Então, você vai perceber que tem muitos estudos falando sobre essa terra criada em Gênesis 1:1, porque a criação da terra vai acontecer nos dias aqui, já depois de Gênesis 1:2. Deus reformulando, Deus refazendo. Então, quando você vê lá nos 6 dias e Deus trabalhou, e no 7º ele descansou, quando você vê nesses dias aqui a criação da terra, ele está criando pela segunda vez. Está criando pela segunda vez. Em Gênesis 1:1, a Bíblia diz que ele criou os céus e terra. Em 1:2, a terra estava sem forma e vazia. Então Deus está recriando a terra de uma maneira diferente, ok? Então vamos lá. O primeiro dia. No primeiro dia, Deus faz ele cria a luz. A palavra haja, que é usada aqui no primeiro capítulo de Gênesis, no original, ela significa bará. No original, bará, que significa criar do nada. Então Deus olha para a terra sem forma e vazia e diga bará.
haja, se crie. E ele cria primeiro a luz. Então a luz, Deus cria neste momento do nada, esse do nada é sem nenhuma matéria-prima. Então, por exemplo, você tem esse papel aqui, esse papel não foi criado do nada, né? Ele vem da árvore. Então, precisa de uma matéria-prima transformada. A criação de Deus, ele não transforma, não manufatura, né, matérias-primas, ele cria do nada. E a primeira criação, então, é no primeiro dia a luz. Então, Deus cria a luz e ele faz uma separação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Então Deus cria a luz e faz uma separação entre a luz e as trevas, certo? E ele chama a luz de dia e chama as trevas de noite. Então, neste momento aqui, Deus faz separação entre dia e noite, né? Separando a luz das trevas. E foi, então, o primeiro dia. Deus faz... há uma forma engraçada, né, engraçada não, curiosa, de pensar nesses dias aqui. Por quê? O nosso dia, ele é contado da meia-noite à meia-noite do outro dia, né? Da meia-noite às 11h59 do outro dia. E nós vemos isso aí, nesse período aqui, a Terra girando em torno de si mesma. Girando em torno de si mesmo. Ela gira em torno do Sol um ano, gira em torno de si mesmo um dia. Okay? Mas nesse momento aqui não havia sido criado Sol, Lua e estrelas. O Sol, a Lua e as estrelas foram criadas no quarto dia. Então, há estudos que dizem que esses dias aqui não são dias de 24 horas como nós temos hoje, mas representam eras. Tá certo? Então, e a Bíblia cita esses dias falando tarde e manhã. Então, passou-se a tarde e a manhã. Então, findou o primeiro dia. Primeiro dia, Deus cria a luz e separa das trevas. Então, a luz ele chama de dia, as trevas ele chama de noite. No segundo dia, né, esse verso aqui, que cita esse segundo dia, ele é um pouco complexo de entender. Porque é separação entre águas e águas. Né? E aí, olha só, é o verso 6 do capítulo 1. Ele diz assim, vou ler para você. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. Então, o que Deus está separando aqui? Quando ele cria, aqui em alguns textos ele está falando da criação do firmamento, dos céus, ou seja, da nossa atmosfera, ok? Então, a separação que está aqui é das águas do mar, as águas que ficaram embaixo, e do nevoeiro dos céus. A explicação disso está em Gênesis 1, do 6 ao 8, tá? O 6, o 7 e o 8. Terceiro dia, então, no segundo dia Deus cria essa atmosfera. Já havia criado dia e noite no primeiro dia, no segundo dia ele cria a atmosfera, separa o céu, o firmamento das águas do mar, né? E no terceiro dia, aqui na terra, ele separa a terra do mar, ou seja, ele separa a terra seca do mar, né? Você sabe que a maior porção, né, do mundo está com os oceanos. Então, os oceanos, eles dominam a terra. Você lembra que quando, há pouco tempo atrás, a polêmica da Amazônia pegando fogo, falaram que a Amazônia é o pulmão do mundo, e mentira, né? Já falaram que o pulmão do mundo são as águas lá, as algas lá nos oceanos. Os oceanos, eles dominam. Então, nessa separação aqui, a parte do mar, a parte dos oceanos, ficou uma parte muito maior. E houve separação entre terra seca e oceanos. E também, neste momento, nesse terceiro dia, Deus cria as ervas verdes e as árvores frutíferas. E ele abençoa, né? A terra abençoa as árvores frutíferas e as ervas verdes, dizendo que produzam segundo a sua própria espécie. Okay? Passa então o terceiro dia. Tarde e manhã, passou o terceiro dia. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Então ele cria aqui o sol, a Bíblia diz que ele... Vamos ler a expressão aqui. Está no verso 14. E disse Deus,
haja luminares na expansão dos céus, né, na parte de cima, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles sinais para tempos determinados, para os dias e para os anos. Okay? Para os anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Deus fez grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que era o sol, e o menor para governar a noite, que era a lua, né? E fez Deus as estrelas e colocou-os na expansão dos céus para alumiar a terra. Então, nesse quarto dia, Deus cria um luminar maior, chama de sol. Cria um luminar menor, chama de lua. E cria as estrelas. E ele pega as estrelas e coloca no firmamento. Pega a lua, coloca no firmamento. Pega o sol, coloca no firmamento. Neste momento, nós vemos aqui a Bíblia falando ali sobre a separação de dias e de anos. Então, neste momento aqui, você tem a terra girando em torno de si mesma, um dia, e você tem a terra girando em torno do sol, né, representando 365 dias, um ano. Ok? Quinto dia, Deus cria os répteis, as aves e os animais marinhos. Répteis, aves e animais marinhos. Aqui, quando fala desses animais marinhos, a Bíblia fala sobre os grandes animais aquáticos. Na versão aqui, que eu estou lendo aqui, fala sobre as grandes baleias, né? Deus abençoa esses animais e os torna férteis, ou seja, eles podem agora se reproduzirem. Répteis, aves e animais marinhos. No sexto dia, Deus faz basicamente duas criações. Primeira é de seres viventes, então são os animais terrestres, seres viventes, e cria o homem. Então, é no sexto dia que Deus monta lá o boneco do pó da terra, e a Bíblia fala sobre, nós vamos ver isso aqui, sobre Deus soprar sobre esse boneco um fôlego de vida e este homem se tornar então uma alma vivente, certo? É criado no sexto dia. No sétimo dia, Deus descansa. Agora, Gênesis, no capítulo 2, tem um versículo que nós precisamos considerar aqui, ó. Diz assim, o verso 2: E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Então, há estudos que dizem que essa criação aqui, ó, do sexto dia, ela se estendeu para o sétimo, porque diz que, por conta desse verso aqui, que diz que Deus terminou no sétimo dia a sua obra e então descansou. Mas normalmente você vai encontrar assim, sabe? A separação assim. Criação, cada uma no seu dia respectivo, e no sétimo dia o descanso. Ok? Vamos recapitular? Primeiro dia, separação entre luzes e trevas, dia e noite. Segundo dia, separação das águas do mar, a criação da atmosfera e do nevoeiro do céu, a expansão dos céus. Terceiro dia, separação da terra seca do mar e as ervas verdes e as árvores frutíferas. Quarto dia, sol, lua e estrelas. Quinto dia, répteis e animais marinhos. Sexto dia, seres viventes, animais terrestres e homem. Sétimo dia, descanso. Ok? Vamos avançar aqui nos nossos estudos. Nós vamos falar um pouco agora sobre a criação do homem. Em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 5, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 5, a Bíblia começa a falar sobre como Deus formou o homem. E eu separei para vocês três aspectos que são os mais importantes aqui. Primeiro é que Deus faz um boneco do pó da terra. Então, quando você vê Deus, lá em Gênesis capítulo 3, dando para o homem uma consequência, o homem havia pecado e a morte havia entrado na terra, e Deus está dizendo para ele, então agora que você passou a ser passivo de morte, você vai voltar para o pó. E do pó você veio e ao pó você
voltará. Obviamente, e quando faz essa menção do pó, Deus está falando apenas do corpo. Nós temos uma existência de corpo, alma e espírito. Então, somente o corpo volta para o pó. A alma subsiste eternamente e o espírito, quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Alguma pergunta aí, Thalita, até agora? Não. Só a quadrangular da Gabriela está falando que está tudo muito claro, que iniciamos bem, um jejum de Esther com um maravilhoso banquete. Ah, que bênção, que bênção. Então, se tiver uma dúvida, eu estou falando da maneira mais clara possível, um estudo básico, mas se você tiver uma dúvida, manda aí pra gente, ok? Então, você vê aqui a criação do homem a partir de um boneco feito do pó. Deus sopra o fôlego de vida. Então, o que você vê aqui? Sai do Espírito de Deus, a porção da vida. A vida vem do Espírito de Deus e entra no homem, naquele boneco de terra, um boneco inanimado de terra, do pó da terra, recebe agora uma porção de vida. Essa vida sai do Espírito de Deus e entra no homem. E o homem se torna uma alma vivente. Então nós vemos aqui a formação do homem. Aqui ele recebe corpo, alma e espírito. Porém, este corpo aqui é o corpo de Adão. Ele não é um corpo corruptível como o nosso. Nós vemos descrito na Bíblia 3 formas do homem aqui na terra com o seu corpo. Então você vê o corpo de Adão, você vê o corpo do homem e você vê o corpo de Jesus ressuscitado, Então, é curioso isso, Você vê Jesus entrando na sala, no quarto, lá onde estavam reunidos os discípulos com medo. Jesus entra sem passar pela porta, Ele atravessa a parede. No entanto, ele tem fome e ele mostra as feridas nas suas mãos. Adão, aqui, ele também é criado com um corpo diferente do que temos hoje. Hoje, se você beliscar aí, você sente dor, Hoje você olha para o espelho e você percebe que você está envelhecendo, Alguns, como eu aqui atrás, os cabelos estão caindo. Ou seja, nós temos hoje um corpo corruptível. Ele envelhece, ele sofre dor, ele passa por doenças, tudo consequência da queda do homem, nós vamos ver já, e ele morre, certo? Esse corpo volta para o pó. A alma, que é a alma vivente, ela subsiste eternamente. Na nossa alma nós temos a vida eterna, e vamos passar a eternidade com Deus ou separados de Deus. E o Espírito, ele volta para Deus. Esse Espírito que nós recebemos quando recebemos o fôlego de vida, veio do Espírito de Deus. A Bíblia diz em outro trecho que nós existíamos numa forma espiritual em Deus, ou seja, ele sopra no homem agora, e quando o homem morre, esse Espírito volta para Deus. É o que a Bíblia diz, certo? E em Gênesis, no capítulo 2, você vai ver nos versos 16 e 17, primeiro aqui, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele, aqui em Gênesis capítulo 2, diz que Deus plantou um jardim, Ele dá ali algumas pistas da localização, a respeito dos rios, e diz que Deus plantou um jardim. E Deus pega esse homem e coloca nesse jardim. A terra já está pronta, Deus coloca o homem no jardim. E no jardim, Deus dá ordem para o homem, e é a seguinte ordem: você pode comer livremente de todos os frutos, de todas as sementes aqui, das ervas que dão sementes e das árvores frutíferas. Você come livremente, exceto da árvore da ciência, ou seja, essa palavra ciência, ela traduzida significa conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você não vai conhecer por experiência própria, você não vai conhecer o bem e o mal. Você não vai saber a separação deles, você vai viver na inocência. Então nós tínhamos aqui uma vida, Adão tinha aqui uma vida na inocência. E quando ele come da árvore, ele passa a ter conhecimento prático do bem e do mal. Só que ele faz isso numa desobediência, ou seja, ele faz isso de uma forma pecaminosa. Então o homem, ele prova do mal aqui na prática, ele prova do mal pecando. E este
e este mal aqui, esse conhecimento do mal na prática, traz consequências que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Você vê então a criação do homem aqui, ó. E é interessante, eu coloquei aqui a árvore antes da criação da mulher, porque é essa a sequência que a Bíblia dá. Primeiro Deus cria o homem, coloca ele no jardim e dá ordem ao homem. Deus não falou à mulher. A mulher não havia sido criada ainda nessa cronologia. Deus falou ao homem, ó, você pode comer de todas as árvores, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. E nós vamos ver lá na frente, no capítulo 3, vamos ver Deus dizendo que o homem vai ter que ser expulso do jardim para que não coma da árvore da vida e viva eternamente, ou seja, eternamente no pecado, eternamente separado de Deus. Mas neste momento aqui que Deus dá a proibição, a Bíblia não diz que Deus proibiu o homem de comer da árvore da vida. Ela diz apenas que Deus proibiu o homem de comer da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E então, você vai ver, a partir do verso 18, Deus indo para a criação da mulher, tá certo? Ó, o versos 16 e 17, estamos falando de Gênesis 2, 16. No 5, Deus cria o homem, no 16 e 17, ele dá a ordem, coloca o homem no jardim, dá a ordem para comer das árvores, mas não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E no verso 18, a partir do 18, Deus traz os animais para Adão nomear. Então Adão vai dando os nomes aqui, vai dando os nomes para os animais, e assim que ele termina, Deus olha e vê que todos os animais nomeados ali, cada um tem a sua companheira, e o homem está sozinho. Então, no verso 21, diz que Deus fez com que o homem adormecesse, trouxe um grande sono sobre o homem, e ele tira, então, da costela de Adão, a Bíblia diz assim, ó, que ele tira e serra com carne. Então, ele tira a costela e põe carne do homem no lugar. E dessa costela ele cria a mulher. No verso 24, Deus cria a família, certo? Então você vê, até aqui criou o homem, aqui criou a mulher, criou os animais lá, e aqui no verso 24 do capítulo 2, Deus cria a família. Ele diz assim, ó, deixará o homem, o varão, né, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se apegará, unir-se-á a sua mulher. Então, Deus criou aqui a forma de existência da família. Por isso que nós dizemos que, para o ser humano, a família é o meio mais seguro, é o ambiente mais seguro do ser humano conviver. É o melhor lugar, né, para o ser humano crescer, para o ser humano evoluir, aprender, se desenvolver e produzir. É no ambiente familiar, é o lugar mais seguro para o homem estar, é a forma de existência melhor para o homem, a família. E Deus cria a família aqui no verso 24 do capítulo 2 de Gênesis, né? Dizendo, ó, a partir de agora, quando o homem crescer, ele vai deixar o seu pai e a mãe e vai se apegar à sua mulher. Nasce aí uma nova família. Esse ciclo é um ciclo virtuoso, é um círculo virtuoso, maravilhoso. Ele vai se repetindo. Você cresce e você tem filhos e os seus filhos crescem e deixa a sua casa, se apega à sua mulher, se for mulher, se apega ao seu marido, e Deus cria aqui a família, certo? O Rogério está fazendo uma brincadeira aqui, dizendo que Deus criou o homem por último para não reclamar do que Deus estava fazendo. Não, a mulher, né? Ah, é verdade. A mulher por último, para não reclamar. Ele colocou o homem, mas a mulher para não reclamar do que Deus estava fazendo. Ó, brincadeira do Rogério, dizendo que Deus criou o homem primeiro e a mulher depois, para a mulher não dar palpite, né? Não reclamar do que Deus estava fazendo. Brincadeira do Rogério. Mas, Rogério, as mulheres ajudam muito, né? Eu não conseguiria fazer nada sem a Thalita, minha esposa. Ela dá palpite em tudo mesmo, mas os palpites dela são muito bons. Vamos lá. Gênesis 2, 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam da nudez aqui? Porque, ó, eles não haviam comido ainda da árvore da ciência do bem e do mal. Então, eles não conheciam a maldade. Não havia maldade. A questão, então, da vestimenta até aqui, até este momento, não era uma questão de malícia, de maldade. Eles simplesmente estavam nus, viviam da forma que foram criados e não se envergonhavam.
não tinha maldade nenhuma, certo? Vamos avançar aqui. Agora Falei que nós vimos a interação, né, do Miguelzinho. A Débora colocou aqui, a criação do homem foi só um teste, a perfeição veio da mulher, sabedoria. Há esse chumbo trocado, né? O homem fala que Deus criou o homem primeiro para a mulher não dar palpite, para a mulher não ficar reclamando, buzinando lá no ouvido dele, e a mulher disse que o homem foi um rascunho, né? Que a perfeição depois foi na mulher. Primeiro Deus treinou, depois criou. Eu não acredito em nenhuma das duas coisas, né? Eu acredito que Deus criou cada um com seu propósito, cada um com seus pontos fortes e seus pontos a serem complementados. É nisso que eu acredito. Então vamos lá. O capítulo 3 de Gênesis começa a narrar para nós a tentação e a queda. Então aqui nós começamos o capítulo vendo o seguinte: a serpente era o mais astuto dos animais, o mais astuto, né, dos animais terrestres ali. Era um animal que então Satanás entra na serpente e começa a falar com Eva. Ele diz assim: é verdade que foi isso mesmo que Deus disse, você não pode comer? Eva não recebeu essa ordem de Deus. Eva recebe, né, a Bíblia não cita isso, mas nós vemos Deus falando com Adão. Então nós podemos entender aqui que Eva recebe essa orientação de Adão. Né? Deus disse que não podemos comer e nem podemos tocar. Ela já acrescenta uma parte que a Bíblia não mostra quando Deus fala com Adão. Né? Deus falou com Adão: ó, você não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Eva diz assim: ó, não podemos comer e nem tocar. Vem a serpente e engana a Eva dizendo assim: ó, Deus disse que vocês morrerão se você comer. Você não vai morrer, você vai se tornar como ele. Então, você vê aqui Satanás misturando verdades com mentiras. Como assim verdades com mentiras? Aonde está a verdade no que a serpente falou para Eva? Que ela não morreria imediatamente. Você não vê Eva comendo e pum, caindo dura. Então ela não morre imediatamente, mas a morte entra na humanidade. Por quê? Eva, a partir desse momento, ela é transformada, né, o seu corpo se transforma um corpo corruptível, como o nosso. Então você vê quando ela é expulsa dali, ela vive, né, ainda muitos anos e morre. Então o que Deus disse é verdade. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Não imediatamente, mas vai morrer. Ok? Então, tentada a ser como Deus, Eva come. A Bíblia diz que Eva olha para o fruto e ela vê que o fruto é bom, vê que a árvore é boa e é agradável aos olhos. Né? Então ela pensa, ela sente um desejo ali pelo fruto. Ela come, você vê então que Adão não foi enganado. Lá na frente o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que o enganado foi a mulher, não foi Adão. Adão não foi enganado. E aí tem alguns estudos, né? Tem alguns estudos que dizem que Adão comeu para não se separar da mulher, comeu porque Eva seria expulsa. Então tem vários estudos aí, eu não vou entrar nesse aspecto não. Mas a Bíblia mostra aqui que a mulher foi enganada e Adão consciente, então come. Depois da mulher, ele come. Certo? Então a mulher come do fruto, Adão come do fruto, os seus olhos são abertos para a maldade. Então, neste momento, eles percebem que estão nus, se escondem, né, e criam lá com folhas, né, eles criam uma roupa alternativa. Em Gênesis 3:8, Deus vem para o jardim, como a Bíblia diz, e todas as tardes Deus passeava no jardim, conversava com Adão numa comunhão ali maravilhosa, uma comunhão natural. Deus vem e, neste momento aqui, Deus encontra Adão e Eva se escondem e Deus chama por eles e eles se manifestam dizendo que estavam escondidos, né? E se esconderam porque estavam nus, é a palavra de Adão. E neste momento Deus confronta. Não, mas quem falou para você que você está nu? Você comeu lá da árvore? Então Deus percebe que Adão neste momento ele tem o conhecimento prático do mal. E Deus então ele faz uma roupa, né, que já vem do sacrifício de um animal e veste então Adão e Eva. E aí nós vemos 4 consequências, 4. Primeiro, aliás, 3 consequências e uma promessa messiânica, uma primeira profecia messiânica. Primeira consequência vem para a serpente, no verso 3, aliás, no verso 14 do capítulo 3, Deus amaldiçoa a serpente. Diz assim, vou ler para você. Gênesis 3:14. Diz assim: então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás
mais do que toda a besta e todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Tem uma corrente que diz que a serpente aqui, ela tinha pernas, ela caminhava sobre pernas. E neste momento ela se tornou um réptil rastejante. Né? Ela perdeu as pernas e rasteja. Tem uma corrente que diz isso. Não é o que a Bíblia está dizendo assim expressamente, mas aqui você vê a Bíblia dizendo, ó, agora você vai comer pó, vai rastejar. Então faz sentido. Ok? No Gênesis 3,15 é a primeira palavra messiânica. Deus está falando à serpente ainda, ele fala, colocarei inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. Você ferirá o calcanhar dela e ela lhe ferirá gravemente ou esmagará a sua cabeça. Então aqui nós vemos a primeira menção que aponta para Jesus, né? Descendente da mulher, não é descendente do homem, né? Nasceu da vinda, da manifestação do Espírito Santo na semente da mulher, ok? E consequências à mulher? A mulher, Deus diz assim, está no verso 16, Deus diz assim, ó, você agora terá filhos com uma dor de parto multiplicada. Então, multiplicou a dor no parto. A minha esposa, a Thalita, brinca, nós tivemos 2 filhos, o Miguel e a Mel, e ela brinca quando está com cólica e quando estava grávida e sentiu dor. No caso dela, não sentiu nada, porque ela fez cesariana, né? Mas culpou a Eva aqui. Então, aqui é uma multiplicação das dores de parto. E a consequência ao homem? Teve 2. Primeiro, a maldição da terra. A terra não produzia ervas daninhas, mas neste momento aqui, Deus diz assim, ó, por causa de você, a terra é maldita. Então, há uma maldição na terra e a consequência para o homem agora, com muito esforço, com dores, com sofrimento, você comerá do suor do seu trabalho. Ou seja, aqui nasceu esse trabalho que nós precisamos fazer hoje, que é um trabalho suado, um trabalho que causa desgaste. Nós vemos até hoje o homem lidando com essa questão de ter que trabalhar para sustentar a sua família, sustentar a sua casa. Essa consequência era aqui. Isso não quer dizer que lá no jardim o homem não trabalhava. O homem cultivava, né? O homem guardava o jardim, o homem protegia o jardim, ele cuidava do jardim. Mas não havia fadiga, não havia cansaço, não havia... Primeiro que o corpo do homem não era corruptível, então ele não se cansava. E segundo que esse trabalho era feito de uma maneira prazerosa, né? Não havia ervas daninhas. Então você imagina você cuidando de um jardim hoje, tendo que proteger, tendo que tirar as pragas, não havia nada disso. Então o trabalho, ele era feito de uma maneira diferente. Esse trabalho árduo, ele nasce aqui, ó, em Gênesis 3:17, certo? E agora nós vamos ver onde a humanidade começa a ir ladeira abaixo, né? Nós já estamos indo para o final da nossa live aqui. Rogério, só uma participação aqui, dizendo que Deus imediatamente teve um plano de salvação. Só ele complementando aqui, né? Trazendo... é um bom complemento, Rogério, mas a Bíblia diz uma coisa que nós precisamos considerar. Você fala, imediatamente Deus tem um plano, né, um projeto de salvação. Na verdade, ele não cria esse plano agora, sim, de imediato. Deus, neste momento, ele manifesta o plano, porque lá na frente você vai ver que a Bíblia diz que Deus fez esse plano antes da criação do mundo. Então Deus já sabia, na sua onisciência, já sabia que tudo isso ia acontecer, e antes ele já tinha esse plano, mas nesse momento, né, como bem disse você, ele manifesta imediatamente. Foi uma excelente participação sua, porque, o homem caiu, vai ser expulso do jardim. A Bíblia diz que Deus colocou querubins, né, a leste ali do jardim, para guardar e não deixar que o homem voltasse. Deus até se reúne com a Trindade, né, e diz, nós não podemos deixar que o homem viva no jardim, porque agora ele conhece, se ele comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre no pecado. Então, Deus expulsa o homem e a mulher, mas imediatamente manifesta um plano de salvação, que se inicia, né, em Gênesis 3:15, com essa promessa messiânica. Certo? Agora, a humanidade começa a ladeira abaixo e começa com o filho de Adão, porque Adão se deita com Eva, e tem Caim, se deita novamente e tem Abel. Caim e Abel, está em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel vão ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que Caim era um lavrador, né, e Abel era um pastor. Eles já sabiam como funcionava. Então aqui há muita discussão sobre por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. O que nós mais vemos era
é que a relação agora do homem com Deus requer um sacrifício, haja vista que o próprio Deus fez esse sacrifício para vestir Adão e Eva, e Caim, sabendo disso, fez uma oferta à sua maneira, e Deus não aceita. Abel faz nos modus operandi de Deus, e Deus aceita a oferta de Abel. Mas o que eu gosto muito de verificar é o verso 7 desse capítulo 4. Porque quando Deus não aceita a oferta de Caim, Caim se ira. E o seu semblante, imediatamente, ele demonstra na sua face que ele não estava satisfeito, né? Que ele ficou decepcionado ali. E neste momento, Deus avisa Caim. Deus avisa Caim. Você pode ler Gênesis capítulo 4, verso 7, eu vou até ler aqui com vocês. Deus diz assim, se bem, aliás, o 6 e o 7, hein? O 6 e o 7. Deus diz assim no 6, por que tiraste e por que se descaiu o teu semblante? Ou seja, Deus está dizendo assim, você está bravo com o quê? E aí, no 7, Deus avisa, diz assim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? E se fizer o bem, aliás, e se não fizer o bem, o pecado jaz à sua porta, já está batendo aí, e para ti será o desejo, e sobre você ele dominarás. Aliás, e sobre ele dominarás. O que Deus está dizendo aqui? Por que você está bravo? É como se Deus estivesse repreendendo uma criança, né? Ou um menininho, ou infantil. Por que você está bravo? Você não sabe que você fez errado? Se você fizer o certo, você não vai ser aceito? Não vai ser bem para você? Aí ele diz, agora o pecado já à sua porta, você vai sentir um desejo, e cabe a você dominar esse desejo. Caim faz exatamente ao contrário. Ele cria, então, nós temos o primeiro homicídio, porque Caim cria uma armadilha, leva Abel para o campo e o mata lá. Deus amaldiçoa Caim. Nós vemos isso em Gênesis 4, no verso 11. Deus amaldiçoa Caim, coloca Caim como um errante e diz, coloca um sinal em Caim e diz que o homem não pode matar Caim, porque quem matar Caim será vingado 7 vezes. E aqui, gente, é o nosso último assunto desta manhã. É a consequência da humanidade caída. Você vê, então, Caim cometendo um assassinato, sendo amaldiçoado por Deus, mas você vê na sequência. Caim, ele tem filhos, e você vai vendo ali uma sequência, então vai ter um gerou outro, até alguns, vai ter Enoque e tal, até chegar em Lameque. Lameque tem duas mulheres, e ele volta da rua e ele diz para as mulheres, matei um homem porque me feriu e matei um garoto porque me pisou. Lameque comete 2 homicídios, e você vê o homem aqui, então, numa decadência brusca, certo? E você vê que Adão se deita novamente com Eva e tem um outro filho, e o nome desse filho é Sete. Sete tem Enos, certo? Então Adão tem 7 e 7 tem Enos. Eva diz assim, Deus me deu 7 no lugar de Abel, porque Caim matou. Então, na verdade, Eva perdeu os 2 filhos, né? Caim, que fugiu, e Abel, que foi assassinado. E ela tem 7 tem Enos. E neste momento, tá, em Gênesis 4, 25, nesse momento diz que voltou-se então a se invocar o nome do Senhor. Então você vê Sete liderando uma volta para a adoração a Deus. Nós sabemos que então essa humanidade caída toma conta, né? Você vê 2 grupos aqui de Sete, e esse grupo que seguiu aqui a Caim, né, com Lameque, mas nós vamos ver em Gênesis capítulo 6 que somente sobra um justo, que é Noé, né? Nós vamos ficar para a próxima aula. Então nós vimos até aqui, gente, o panorama bíblico, né? Lembra? Separação de Velho e Novo Testamento, e nós vimos aqui na criação, né, o primeiro capítulo da Bíblia, Deus descrevendo a criação, separando os dias, o segundo dia, a criação de Adão e Eva, o terceiro dia, a queda, e, aliás, primeiro capítulo, a criação, né, o segundo capítulo, Adão e Eva, o terceiro capítulo, a tentação e a queda, a expulsão do jardim, a forma diferente agora do homem viver, e o quarto capítulo nós vemos a decadência da humanidade com Caim matando Abel, Lameque matando um homem e um garoto, né? E nós vemos também Sete nascendo, né, tendo Enos, e eles voltando a invocar o nome do Senhor. Okay? Por hoje é isso.
nós vamos fazer aqui todas as manhãs. A partir de amanhã, nós vamos ver a descendência de Adão, vamos entrar no dilúvio e vamos embora. Nós vamos fazer alguns desenhos aqui muito bacanas para quando chegarmos ali na época de Abraão, que vocês vão entender legal como ficou a divisão do mundo naquele momento. Então vamos fazer lá o que é chamado de crescente fértil, sabe? Trajetória de Abraão saindo de Ur dos Caldeus, indo para Arã, depois vindo para Canaã, indo para o Egito, voltando para Canaã, vai ser muito legal. Eu vou fazer o desenho aqui com vocês, vocês vão ver a divisão certinha, como é o Egito, onde está o Mar Morto, certo? O Monte Hermon, o Lago de Merom, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Mar Morto. Vocês vão ver tudo isso aqui desenhado, vão saber certinho como é que funciona, como é que o povo vivia naquela época ali, tá bom? Eu quero ressaltar aqui